Sejam bem-vindos ao Pod Geek. Estamos apresentando O Último Desejo, a saga do bruxo Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. Tradução: Thomas Bersinski. Capítulo 8. Uma questão de preço. O bruxo tinha uma faca encostada na garganta. Estava mergulhado em água ensaboada, com a parte de trás da cabeça apoiada na borda escorregadia da banheira de madeira. Sentia nos lábios o amargo gosto de sabão. A faca, com o gume embotado de fazer dó, deslizava dolorosamente sobre o seu pomo de Adão, subindo na direção do queixo. O barbeiro, com a expressão de um artista consciente de estar realizando uma obra-prima, deu mais uma raspadela. Só para finalizar, ele secou o rosto com um pano de linho embébido em algo que poderia ser loção à base de angélica. Geralt levantou-se, permitiu que um criado derramasse sobre ele a água de um balde, sacudiu-se e saiu da banheira, deixando marcas de pés molhados no piso de tijolos. "Eis uma toalha, senhor", ofereceu o pajem, observando o medalhão com curiosidade. "Obrigado." "E aqui estão seus trajes", falou Haxo. "Camisa, cuecas, calças, túnica e as botas." "O senhor pensou em tudo, Castelão. Mas será que não posso ir com minhas botas mesmo?" "Não." "Cerveja?" "Com prazer." Geralt vestia-se devagar. O contato com a áspera e desconfortável roupa que não era sua estragava o bom humor que adquiria no prolongado banho em água quente. "Castelão." "As suas ordens, Sr. Geralt." "O senhor não sabe do que se trata. Por que precisam de mim?" "É um assunto que não me diz respeito", respondeu Haxo, olhando de soslaio para os pajens. "Minha obrigação é vesti-lo." "Disfarça. O senhor quer dizer que..." "E conduzi-lo à rainha para o banquete. Vista a túnica, Sr. Geralt. A esconda por baixo dela seu medalhão de bruxo." "Onde está o punhal que deixei aqui?" "Está guardado em lugar seguro, assim como suas espadas e demais pertences. Ao lugar que o senhor vai, não se permitem armas." O bruxo deu de ombros, vestindo a apertada túnica púrpura. "O que é isto?" perguntou, apontando para um emblema bordado na frente da túnica. "Foi bom o senhor ter perguntado", disse Haxo. "Quase que me esqueci. No banquete, o senhor será Sua Excelência Ravix de Quatrecorn. Como convidado de honra, sentar-se à direita da rainha, pois tal é seu desejo. Quanto a esse emblema, é seu brasão. Um urso negro de pé sobre as patas traseiras num campo dourado, com uma jovem de vestidos azul celeste e cabelos soltos sentada sobre seus ombros. O senhor deve memorizá-lo, pois um dos convivas poderá ter a mania de estudar heráldica, algo que ocorre com frequência." "É lógico que vou memorizar", respondeu Geralt com expressão muito séria. "E quanto a Quatrecorn, fica longe daqui?" "Suficientemente longe. O senhor está pronto? Podemos ir?" "Podemos. Mas antes me diga ainda, Sr. Haxo, qual é o motivo para este banquete?" "A princesa Paveta vai fazer 15 anos e, de acordo com a tradição, vieram vários pretendentes à sua mão. A rainha Calante deseja casá-la com alguém de Skellig. Uma aliança com os ilhéus seria muito vantajosa para nós." "Por que exatamente com eles?" "Porque eles não atacam com a mesma intensidade aqueles com os quais mantém aliança." "Excelente razão." "Mas não a única. Em Cintra, Sr. Geralt, a tradição reza que o reino só pode ser governado por representantes do sexo masculino.
Nosso rei Roegner morreu recentemente de peste, e a rainha não pensa em se casar de novo. Dona Calante é uma mulher inteligente e justa. Mas um rei é um rei. Quem se casar com a princesa se sentará no trono de Cintra. Seria ótimo se fosse um homem com H maiúsculo. E homens assim têm de ser procurados nas ilhas. Os ilhéus são valentes e duros, mas vamos, está na hora. Ao passarem por uma galeria que cercava o pátio interno, Geralt parou e olhou em volta. Castelão, disse em voz baixa. Estamos sozinhos. Diga-me que o motivo pelo qual a rainha precisa dos serviços de um bruxo. O senhor deve ter uma ideia. Afinal, quem poderá saber se não o senhor? Pelos mesmos motivos que todo mundo, resmungou Haxo. Cintra é um país como qualquer outro. Temos aqui lobisomens e basiliscos, e basta procurar bem para encontrar mantícoras. Portanto, um bruxo poderá vir a ser útil. Não me enrole, Castelão. Estou perguntando para que a rainha precisa de um bruxo num banquete. Ainda mais travestido de urso celeste com cabelos soltos. Haxo também olhou em volta, chegando a se inclinar sobre a balaustrada da galeria. Algo ruim está acontecendo, Sr. Geralt, sussurrou. No castelo, alguma coisa está assustando as pessoas. O quê? E o que poderia assustar as pessoas a não ser um monstro? Dizem que ele é pequeno, encurvado e cheio de espinhos, como um ouriço. Anda pelo castelo à noite, arrastando correntes e gemendo pelos aposentos. O senhor o viu? Não, respondeu Haxo, dando uma cusparada. E eu não desejo vê-lo. O que o senhor está dizendo, prezado Castelão, não faz sentido, falou o bruxo, fazendo uma careta de desagrado. Estamos indo a um banquete de noivado, e o que se espera de mim? Que eu fique prestando atenção para que um corcunda não saia de debaixo de uma mesa e comece a gemer? E isso sem dispor sequer de uma arma e vestido como um palhaço? Ora, Sr. Haxo, há algo errado nessa história. Pois pense o que quiser, resmungou o Castelão. Disseram-me para não lhe contar nada. O senhor me perguntou e eu resolvi responder. E o que o senhor faz? Diz que estou falando bobagens. Muito gentil de sua parte. Perdoe-me, Castelão. Não tive a mínima intenção de ofendê-lo. É que simplesmente fiquei surpreso. Então pare com isso, respondeu Haxo, ainda aborrecido. O senhor não está aqui para ficar surpreso. E vou lhe dar um conselho, senhor bruxo. Se a rainha lhe ordenar tirar a roupa e ficar nu, pintar o traseiro de azul e pendurar-se no teto de cabeça para baixo como se fosse um candelabro, faça isso sem se surpreender nem hesitar. Senão, o senhor poderá se defrontar com uma série de dissabores, entendeu? Entendi. Vamos, senhor Haxo. Independentemente do que aconteça, aquele banho abriu meu apetite. 2. Afora o banal cumprimento protocolar, no qual o chamou de Senhor de Quatricorn, a rainha Calante não trocou com o bruxo uma palavra sequer. O banquete ainda não começara e os comensais foram chegando, cada um deles anunciado pela possante voz do arauto. A enorme mesa retangular podia acomodar mais de 40 convivas. O centro da cabeceira era ocupado por Calante, sentada num trono de grande espaldar, com Geralt à direita e um bardo grisalho com alaúde chamado Drogodar à esquerda. As outras duas cadeiras à esquerda da rainha continuavam vazias. Ao longo da parte mais comprida da mesa, à direita de Geralt, acomodaram-se Castelão Haxo, um voivoda de nome complicado e difícil de guardar, e os convidados do Principado de Athre, o soturno e calado cavaleiro Hainfar, e seu tutelado, o jovem bochechudo príncipe Windhelm, de 12 anos,
um dos pretendentes à mão da princesa. Mais adiante estavam os multicoloridos guerreiros de Cintra e vassalos das redondezas. "O barão de Eilenberg de Tig", anunciou o arauto. "Kukodalek?", murmurou Calante, dando uma cotovelada em Drogodar. "Vejo que vamos nos divertir." O magro, bigodudo e ricamente vestido cavaleiro fez uma profunda reverência, mas os olhos alegres e vivos, bem como o sorriso nos lábios, desmentiam qualquer subservência. "Seja bem-vindo, Sr. Kukodalek", falou a rainha em tom cerimonioso. Pelo visto, o barão era mais conhecido pelo apelido do que pelo nome de família. "Estou feliz por ter vindo." "E eu por ter sido convidado", declarou Kukodalek, suspirando. "Com a permissão de Vossa Majestade, darei uma espiada na princesa. É muito triste viver só e abandonado." "Pare com isso, Sr. Kukodalek", respondeu Calante, sorrindo maliciosamente e enrolando a ponta de um dos seus cachos no dedo. "Sabemos muito bem que é casado." Resmungou o barão. "Vossa Majestade sabe como minha esposa é fraquinha e delicada. E com a epidemia de varíola que se alastra por aqui, sou capaz de apostar meu cinturão e minha espada contra um par de luvas furadas que estarei de luto em menos de 1 ano." "Você é um coitado, Kukodalek, mas também é um sortudo", disse Calante com um sorriso. "Sua esposa é realmente muito fraquinha. Disseram-nos que na última festa da colheita ela flagrou com uma camponesa no monte de feno e correu com forcada atrás de você por mais de 1 milha, mas não conseguiu alcançá-lo. Alimente-a melhor, seja mais carinhoso com ela e proteja suas costas do frio à noite, e você verá que em menos de 1 ano estará ótima." Kukodalek adotou um ar triste, porém não muito convincente. "Compreendi a indireta. Apesar disso, posso participar do banquete?" "É lógico que sim, barão." "A delegação de Skellig!" gritou o arauto, já bastante rouco. 4 ilhéus vestidos com brilhantes casacos forrados de pele de foca e cingidos por faixas de lãs quadriculadas adentraram o salão com passos firmes e másculos. Liderava-os um vigoroso guerreiro de tez morena e nariz aquilino, acompanhado de um jovem de ombros largos e rebelde cabeleira ruiva. Todos se inclinaram diante da rainha. "É uma grande honra para mim", falou Calante, levemente enrubescida. "Saudar de novo em meu castelo, cavaleiro tão nobre quanto este Turceste de Skellig. Não fosse do conhecimento público sua aversão a casamento, regozijar-me-ia com a possibilidade de ter vindo aqui para pedir a mão de minha paveta. Teria a solidão finalmente perturbado o nobre senhor?" "Por mais de uma vez, bela Calante", respondeu o moreno de Ilhéu, erguendo para a rainha os olhos brilhantes. "No entanto, minha vida é demasiadamente perigosa para que eu possa pensar numa ligação duradoura. Não fosse isso, Paveta ainda é uma garotinha, um botão de flor, que ainda não desabrochou, mas..." "Mas o que, cavaleiro?" "Filho de peixe, peixinho é." Sorriu este Tucerche, mostrando os dentes brancos e brilhantes. "Basta olhar para Vossa Majestade para saber quão bela será a princesa quando atingir a idade em que fará um guerreiro feliz. Assim, a sua mão devem aspirar os mais jovens, como o sobrinho do nosso rei Bran, o Duque Kraken-Kreit, que veio para cá exatamente com este intuito." Kraken inclinou a cabeça ruiva e ajoelhou-se sobre um joelho diante da rainha. "E quem trouxe mais consigo este?" Um robusto e atarracado homem com uma barba que mais parecia uma vassoura
e uma magricela com uma gaita de foles às costas inclinaram-se respeitosamente e ajoelharam ao lado de Kraken-Cryde. Eis nosso valoroso druida Misozor, que assim como eu é amigo e conselheiro do rei Bran. E este é Dreg Bondur, famoso bardo. Além deles, 30 marinheiros de Skellig aguardam no pátio, nutrindo a esperança de ver, mesmo que de relance, de uma janela, a deslumbrante calante de Cintra. Sente-se distintos convivas. O senhor Tusesh, sente-se aqui. Este acomodou-se num dos lugares vagos na cadeira da mesa, separado da rainha apenas por uma cadeira vazia e a ocupada por Drogodar. Os demais ilhéus sentaram-se juntos, do lado esquerdo da mesa, entre o Marechal Visegerd e os 3 filhos do soberano de Strapt, Murmur, Vilas e Lugamonte. Praticamente todos já chegaram, disse a rainha, inclinando-se para o Marechal. Podemos começar, Visegerd? O Marechal bateu palmas, e pajens, carregando travessuras e cântaros, encaminharam-se até a mesa, entre murmúrios de aprovação dos convivas. Calante quase não comia, cutucando indolentemente com um garfo de prata as iguarias servidas. Drogodar, depois de engolir algo com sofreguidão, dedilhava o alaúde. Em compensação, os outros comensais, sobretudo Kraken-Cryde, atacavam leitões assados, aves, peixes e moluscos. Rainfar de Atre repreendeu severamente o jovem príncipe de Widehelm, a ponto de dar-lhe um tapa na mão quando ele tentava alcançar uma jarra de cidra. Kukodalek, parando de roer um osso, alegrou seus vizinhos com uma perfeita imitação do grito de uma tartaruga de charcos. O ambiente foi ficando cada vez mais alegre e os primeiros brindes cada vez menos coerentes. Calante ajeitou o diadema de ouro sobre os cachos dos cabelos levemente agrisalhados e virou-se para Geralt, que naquele momento estava ocupado em quebrar a carapaça de um enorme caranguejo vermelho. E então, bruxo, os convívios estão fazendo tamanha algazarra que podemos trocar discretamente algumas palavras. Comecemos por gentilezas. Alegro-me por tê-lo conhecido. A alegria é recíproca, majestade. Agora, após as gentilezas, passemos a assuntos concretos. Tenho um trabalho para você. Foi o que eu imaginei. É muito raro ser convidado para um banquete por pura simpatia. Talvez por você não ser um convívio interessante à mesa. Ou será que há outro motivo? Sim, há. E qual é? Somente poderei dizê-lo depois que Vossa Majestade me revelar o trabalho que tem em mente para mim. Geralt, falou a rainha, tocando com os dedos no colar de esmeraldas cuja pedra menor tinha o tamanho de um besouro primaveril. Que tipo de trabalho você acha que se pode ter para um bruxo? Cavar um poço? Tapar um buraco no telhado? Tecer uma tapeçaria representando todas as posições que o rei Vidrak e a bela Serro testaram durante a lua de mel? Você melhor do que ninguém deve saber do que se trata a sua profissão. É verdade, e agora posso dizer o que imagino que seja. Estou curiosa. Imagino que Vossa Majestade, assim como muitos outros, está confundindo minha profissão com outra totalmente diversa. Não diga, murmurou Calante, que, inclinada displicentemente na direção de Drogodar e seu alaúde, parecia estar ausente e mergulhada em profundos pensamentos. E quem seriam esses muitos outros com quais você teve a bondade de me comparar em ignorância? E que profissões tais ignorantes estariam confundindo com a sua? Majestade, respondeu calmamente Geralt. Pelo caminho até Cintra, tive a oportunidade de me encontrar com camponeses, negociantes, gnomos caseiros,
caldeireiros e lenhadores. Falaram-me de uma tragarça que habita essas florestas numa casa sustentada por uma base trípede de pata de galinha, de zigopteras e de escolopendromorfos. Disseram que caso se procurasse com um anfíquo, não seria de todo impossível encontrar uma mantícora. Uma porção de tarefas que o bruxo poderia executar sem a necessidade de se fantasiar com plumas e brasões. Você não respondeu minha pergunta. Não tenho dúvida de que uma aliança com Skellig por meio de um casamento com sua filha seja de fundamental importância para Cintra. Também é possível que haja intrigantes dispostos a impedir isso, que mereciam uma lição sem o envolvimento específico de Vossa Majestade. Assim, a menor solução seria que tal lição lhes fosse aplicada pelo desconhecido Senhor de Quatricorne, que logo em seguida desapareceria de cena. E agora vou responder à sua pergunta. Vossa Majestade confunde minha profissão com a de um assassino de aluguel, e os muitos outros que me referi são os que detêm poder. Não é a primeira vez que me chamam a uma corte na qual os problemas do governante demandam de rápidos golpes de espada. No entanto, nunca matei seres humanos em troca de dinheiro, independentemente da causa, boa ou má, e nunca o farei. A animação em torno da mesa aumentava na razão direta em que o conteúdo dos jarros de cerveja diminuía. O ruivo Krakenkreit encontrou uma audiência simpática à sua descrição na Batalha de Tilith. No mapa, que havia desenhado no tampo da mesa com o auxílio de um osso com resto de carne embébido em molho, expunha aos gritos o plano estratégico do confronto. Kukodalek, fazendo jus ao apelido, cacarejou repentinamente como uma galinha poedeira, despertando hilariedade entre os comensais e consternação entre os serviçais, convencidos de que a ave burlara toda a vigilância e conseguira entrar no salão. Pelo visto, o destino castigou-me com um bruxo demasiadamente perspicaz. Sorriu calante, mas seus olhos estavam semicerrados e furiosos. Um bruxo que, sem uma sombra de respeito, ou mesmo uma simples cortesia e boa educação, desmascara minhas intrigas e meus planos mais nefastos. Mas quem sabe se o fascínio de minha beleza e o charme de minha personalidade não tenham toldado sua mente? Nunca mais faça isso, Geralt. Não se dirija dessa maneira àqueles que detêm poder. A maioria não se esqueceria de suas palavras. Você conhece os reis, o suficiente para saber de que dispõe de recursos e mais meios terríveis, punhais, venenos, masmorras, ferros em brasa. São dezenas ou até milhares de formas pelas quais eles costumam vingar-se dos que ousaram ferir-lhes o orgulho. E você nem pode imaginar, Geralt, como é fácil ferir o orgulho de um governante. Poucos são capazes de tolerar palavras do tipo não, não farei ou nunca. E isso não é tudo. Basta que você interrompa um deles quando estiver falando ou simplesmente faça um comentário qualquer para acabar com os ossos quebrados na roda. A rainha juntou as mãos brancas e delicadas e apoiou levemente nelas os lábios, fazendo uma pausa de efeito. Geralt permaneceu calado. Os reis, continuou ela, dividem as pessoas em duas categorias, aquelas às quais ordenam e aquelas às quais compram. E sabe por quê, Geralt? Porque eles acreditam piamente numa antiga crença banal, a de que qualquer um pode ser comprado. Qualquer um. É apenas uma questão de preço. Não concorda com isso? Ah, sim. Eu nem precisava perguntar. Afinal, você é um bruxo que executa uma tarefa e é remunerado por ela. Para você, o termo comprar perde a conotação desdenhosa. Também a questão do preço é óbvia em seu caso. Está diretamente ligada ao grau da dificuldade da tarefa, da maneira como ela for executada e de sua perícia.
Há ainda a questão da fama, Geralt. Os contadores de história nas praças públicas cantam em prosa e versos os grandes feitos do bruxo de Rivia. Se metade dessas lendas for verdadeira, posso concluir tranquilamente que seu preço é muito elevado. Assim, contratar você para tarefas tão simples e banais como intrigas palacianas ou assassinatos seria jogar dinheiro fora. Tais serviços poderiam ser executados por mãos mais baratas que as suas. Rugiu subitamente Cocodalec, recebendo uma nova salva de palmas pela imitação do som de outro animal. Geralt não tinha a mais vaga ideia de que animal se tratava, mas não gostaria de se encontrar com ele. Virou a cabeça e se defrontou com o calmo e venenoso olhar esverdeado da rainha. Drogodar, com a cabeça baixada e o rosto e o alaúde cobertos pelos longos cabelos grisalhos, dedilhava algo em seu instrumento. Ah, Geralt, disse calante, impedindo com um gesto que um serviçal derramasse mais vinho em sua taça. Eu falo, e você permanece calado. Estamos num banquete e todos querem se divertir. Divirta-me. Começo a sentir falta de suas valiosas observações e sagazes comentários. Além disso, caberia um a outro elogio, uma demonstração de fidelidade ou então uma garantia de obediência, na ordem que achar mais apropriada. O que posso fazer, majestade? Falou o bruxo. Está mais do que claro que sou um convidado pouco interessante. Não deixo de me espantar com a honra de estar sentado ao seu lado. Vossa Majestade poderia ter escolhido quem quisesse para ocupar este lugar. Bastaria lhe ordenar ou comprá-lo. Afinal, trata-se apenas de uma questão de preço. Continue, pediu Calante, com a cabeça inclinada para trás, os olhos semicerrados e um simulacro de sorriso. Portanto, estou honrado e orgulhoso por me encontrar ao lado da rainha Calante de Cintra, cuja beleza é sobrepujada apenas por sua inteligência. Também considero grande honra o fato de a rainha ter se dignado de ouvir sobre minha humilde pessoa e, com base em tal relato, não desejar aproveitar as minhas aptidões para assuntos banais. No último verão, o príncipe Hyroberic não foi tão benévolo quanto Vossa Majestade e tentou me contratar para achar uma beldade que, cansada de seus avanços grosseiros, fugiu do baile perdendo o sapatinho. Foi muito difícil convencê-lo que para esse tipo de serviço ele precisava de um caçador e não de um bruxo. A rainha escutava com um sorriso misterioso nos lábios. Da mesma forma, outros governantes inigualáveis a Vossa Majestade no que tange a intelecto e perspicácia não se furtaram de me propor tarefas banais. Na maioria das vezes, tratava-se da banal eliminação de um enteado, padrasto, madrasta, tio, tia. É praticamente impossível listar todos. Eles achavam que era uma simples questão de preço. O sorriso da rainha podia significar qualquer coisa. Assim, volto a repetir, continuou Geralt, inclinando levemente a cabeça na direção da rainha, que mal posso me conter de tanto orgulho por estar sentado ao lado de Vossa Majestade. E orgulho é algo que nós bruxos prezamos enormemente. Vossa Majestade nem pode imaginar quanto. Certa vez, um soberano ofereceu o orgulho ao Código dos Bruxos e, ainda pior, não quis tomar conhecimento da pólida recusa e tentou reter o bruxo em seu castelo. Todos os que, mais tarde, comentaram o episódio foram unânimes em afirmar que aquela não fora uma das melhores ideias do soberano. Geralt? Falou Calante, após um breve silêncio. Você se enganou. Você é um convidado muito interessante. Cocodalec, limpando a espuma da cerveja dos bigodes e da parte da frente de seu gibão, jogou a cabeça para trás e emitiu um prolongado uivo de uma loba no cio. Os cães do pátio, assim como toda a redondeza, uivaram em resposta. Lugamonte, um dos irmãos de Sterp,
molhou o dedo na cerveja e desenhou um traço em volta da formação delineada por Krakenkride. "Erro e incompetência!" exclamou. "Não era para agir dessa maneira. A cavalaria devia ter atacado aqui, neste flanco." "Pois sim", urrou Krakenkride, batendo com o osso na mesa e respingando molho no rosto e na túnica de seus vizinhos. "E deixar o centro desprotegido? A posição fundamental? De jeito algum." Só um cego ou alguém doente da cabeça não teria se aproveitado da situação para executar aquela manobra. "É isso mesmo", exclamou Wildham de Atre. "Alguém lhe perguntou algo, seu fedelho?" "Fedelho é você?" "Cale a boca, se não lhe abro este osso na cabeça." "Sente-se no seu traseiro e mantenha-se calado, Crack", gritou este do Serge, interrompendo sua conversa com Viserguerd. "Basta de discussões. Drogodar, não desperdice seu talento. Definitivamente é necessária mais concentração para apreciar o belo, embora muito baixo som de seu alaúde. Dreg Bundu, pare de se empanturrar e de se embriagar. Nenhuma coisa, nem outra impressionarão quem quer que seja em torno desta mesa. Encha seus foles e alegre nossos ouvidos com uma autêntica canção guerreira, com sua permissão distinta calante." "Ah, mãezinha minha", sussurrou a rainha para Geralt, erguendo os olhos num gesto de resignação silenciosa. Apesar disso, fez um sinal afirmativo com a cabeça, sorrindo com naturalidade e gentileza. "Ô Dreg Bundu", falou este, "toque para nós a canção sobre a batalha de Choisebos. Ao menos, ela não dará razão a dúvida alguma quanto às decisões táticas de seus comandantes, nem de quem lá se cobriu de glória imortal. A saúde da heróica Calante de Sintra!" "A saúde! Viva!" urraram os convivas, esvaziando as taças e canecas. Os foles de Dreg Bundu emitiram um bramido ameaçador antes de explodir num horrendo gemido prolongado e soturno. Os comensais acompanharam o ritmo da canção, batendo na mesa com tudo que estava à mão. Coco Dalek olhava avidamente para o saco de pele de cabra, de certo encantado com a possibilidade de os horripilantes sons dele emitidos aumentarem seu repertório. "Choisebus é minha primeira batalha", explicou Calante, olhando para Geralt. "Embora tema despertar a indignação e o desprezo do orgulhoso bruxo, confesso-lhe que lutamos por causa de dinheiro. O inimigo incendiava vilarejos que nos pagavam tributos e nós, insensíveis e gananciosos, em vez de permitir que isso continuasse, partimos para o enfrentamento. Motivo banal, batalha banal e 3.000 cadáveres banais picados por corvos. Mas olhe em volta, o que você vê? Em vez de me sentir envergonhada, eis-me aqui, orgulhosa como um pavão por cantarem canções a meu respeito, mesmo que seja ao som de uma música tão horrível e bárbara." Calante voltou a estampar no rosto o enigmático sorriso cheio de felicidade e benevolência, e passou a erguer taça vazia, em resposta aos brindes feitos em sua homenagem. Geralt permanecia calado. "Mas, continuemos", falou ela, aceitando graciosamente uma coxa de fazão oferecida por Drogodar, e começando a mordiscar nacos de carne. "Como estava dizendo, você despertou meu interesse. Sempre me disseram que vocês bruxos eram uma casta interessante. Nunca acreditei muito nisso, mas agora acredito. Ao serem golpeados, emitem um som que atesta que foram forjados em aço, e não em excremento de passarinhos. No entanto, nada disso altera o fato de que você está aqui para realizar uma tarefa e que a executará sem se fazer de sabichão." Embora tivesse vontade de sorrir de maneira debochada e desagradável, Geralt manteve o semblante calmo, ainda sem responder. "Pensei", murmurou a rainha, parecendo estar totalmente concentrada na coxa do fazão, "que você fosse dizer alguma coisa ou, pelo menos, dar um sorriso.
Não vai? Tanto melhor. Posso considerar nosso trato fechado? Uma tarefa que não está clara, respondeu o bruxo, seco. Não pode ser executada claramente, Majestade. E o que não está claro? Você não adivinhou tudo desde o princípio? Efetivamente planejou uma aliança com Skellig por meio do casamento de minha filha Pavetta. Também não se enganou com sua suposição de que esses planos estão ameaçados. E também a sua conjectura de que você serve necessário para eliminar esta ameaça. Entretanto, sua sagacidade termina aí. O fato de você ter pensado que eu pudesse confundir a sua profissão com a de um assassino de aluguel magoou-me profundamente. Quero que saiba que faço parte do seleto grupo de soberanos que sabem exatamente de que se ocupam os bruxos e para que devem ser contratados. De outro lado, se alguém mata pessoas com tanta habilidade quanto você, mesmo que não seja em troca de dinheiro, não deveria se espantar com o fato de muitas pessoas lhe atribuírem grande profissionalismo também neste campo. Sua fama, Geralt, o precede, e ela é mais alta do que o maldito bramido de cabra de Drangbundul. E da mesma forma, não há nela muitas notas agradáveis. O gaiteiro, embora não pudesse ter ouvido as palavras da rainha, acabou seu concerto. Os comensais recompensaram-no com uma ovação caótica e, com ânimos renovados, concentraram-se em destruir as sobras de comida e bebida, em dissecar e desenrolar das mais diversas batalhas e em contar piadas grosseiras a respeito de mulheres. Cocodalek emitiu os mais diferentes sons, e não se podia afirmar se eram imitações de animais ou alívio de seu estômago empanturrado. Este Tuceste inclinou-se à mesa na direção de Calante. Majestade, com certeza deve haver um motivo muito sério para dedicar todo este seu tempo exclusivamente ao Senhor de Quatrecorne. Mas acredito que está mais do que na hora para alegarmos nossos olhos com a visão da princesa Pavetta. Está esperando o quê? Não creio que seja para Krakencrad se embriagar por completo, e falta-lhe pouco para isso. Como de costume, você está certo, este, respondeu Calante, sorrindo calorosamente. Geralt não deixava de se espantar com o vasto arsenal de sorrisos da rainha. É verdade que tem assuntos importantes para discutir com o distinto Sr. Ravix? Ela continuou. Mas não se preocupe, também lhe dedicarei bastante tempo. Só que você conhece meu princípio. Primeiro o dever, depois o prazer. Sr. Haxon? Chamou erguendo o braço e fazendo um sinal ao castelão. Haxon se levantou de imediato, fez uma reverência e, sem dizer uma palavra, subiu rapidamente as escadas, desaparecendo na escura galeria. A rainha voltou-se novamente para o bruxo. Você ouviu? Passamos tempo demais conversando. Se Pavetta já terminou de ficar se admirando no espelho, aparecerá a qualquer momento. Portanto, abra bem os ouvidos, pois não pretendo repetir. Quero obter o que planejei, que você adivinhou em parte. Não pode haver outra solução. Quanto a você, tem duas opções. Agir obedecendo a uma ordem minha. Não creio que valha a pena entrar em detalhes quanto às penalidades derivadas de uma desobediência, estando subentendido que a obediência será recompensada regiamente. Ou prestar-me um serviço pago. Note que não usei a expressão posso comprá-lo, porque decidi não ferir seu orgulho de bruxo. Espero que reconheça a enorme diferença. A magnitude dessa diferença me escapou de alguma maneira. Então fique mais atento quando estiver falando com você. A diferença, meu caro, reside no fato de que, ao comprarmos alguém, pagamos o que queremos, enquanto aquele que presta um serviço pago define seu preço. Ficou claro? Apenas em parte. Suponhamos que eu escolha a forma de prestação de um serviço pago. Neste caso, não deveria ser informado em que consiste tal serviço. Não deveria. Uma ordem, sim, tem de ser concreta e inequívoca. Já um serviço pago é outra situação. O que me interessa é apenas o resultado, nada mais. Como você o atingirá é problema seu.
Ao erguer a cabeça, Geralt se defrontou com o olhar penetrante de Mizowar. O druida de Skellig, sem desviar os olhos do bruxo e parecendo imerso em seus pensamentos. Esfarelava um pedaço de pão entre os dedos, deixando cair as migalhas sobre a mesa. Geralt abaixou a vista. Diante dele, sobre o tampo de carvalho da mesa, as migalhas, os grãos de cevada e pequenos fragmentos vermelhos da carapaça de um crustáceo moviam-se rapidamente como formigas. Formavam runas. As runas se juntaram por um momento, formando uma palavra, uma pergunta. Mizowar aguardava, sem desgrudar os olhos dele. Geralt fez um quase imperceptível movimento com a cabeça. O druida abaixou as pálpebras e, com o rosto impassível, recolheu as migalhas da mesa. Nobres senhores, anunciou o arauto. Paveta de Cintra! Os convidados se calaram, virando a cabeça na direção da escadaria. Precedida pelo castelão e por um pajem vestido com um gibão escarlate, a princesa descia as escadas devagar, com a cabeça abaixada. Seus cabelos eram da mesma cor acinzentada que os da mãe, mas estavam entrelaçados em duas longas tranças que lhe chegavam à cintura. Com exceção de um delicado diadema com uma pedra preciosa belamente lapidada e um cinto formado por pequenos elos de ouro cingindo a um longo vestido azul prateado, Paveta não portava outros adornos. Escoltada pelo pajem, pelo arauto, pelo castelão e por Vicegerd, a princesa ocupou a cadeira vaga entre Drogodar e East-to-Sesh. O guerreiro insular imediatamente encheu sua taça, entretendo-a com uma conversa. Geralt notou que ela respondia apenas com monossílabos, mantendo os olhos sempre abaixados, cobertos pelos longos cílios. Mesmo durante os diversos brindes erguidos em sua homenagem das várias partes da mesa. Era evidente que sua beleza causara profunda impressão nos convidados. Krakenkreid parou de esbravejar e, boca aberto, ficou olhando para ela, esquecendo-se até da caneca de cerveja. Wildham de Atre devorava a princesa com o olhar, corando com toda a gama de tons de vermelho, como se apenas alguns grãos de areia na ampulheta se os separassem da noite de núpcias. Coco Dalek e os 3 irmãos de Strippert também estudavam, com atenção altamente à suspeita e à delicada beleza do rosto da jovem. E então, indagou baixinho calante, claramente feliz com o efeito causado pela filha. O que me diz, Geralt? A menina saiu à mãe, sem falsa modéstia. Chega a me dar pena ter de entregá-la a Crag, aquele ruivo insulso. Minha única esperança é esse garoto crescer e se transformar em alguém com a classe de East-to-Sesh. Afinal, são do mesmo sangue. Está me ouvindo, Geralt? Cintra precisa firmar aliança com Skellig, porque assim demanda o interesse do Estado. Minha filha deve se casar com o homem certo, e é exatamente isso que você tem de me garantir. E cabe-me garantir uma coisa dessas. Não basta o desejo de Vossa Majestade. A questão pode adquirir um rumo que não bastará. E o que poderia ser mais forte que o desejo de Vossa Majestade? O destino. Ah, quer dizer que um pobre bruxo deve enfrentar um destino mais poderoso do que um desejo real? Um bruxo lutando contra o destino? Quanta ironia! O que há de irônico nisso? Não vem ao caso. Tudo indica que a tarefa que Vossa Majestade requer de mim beira o impossível. Caso beirasse o impossível, falou lentamente a rainha, eu poderia realizá-lo sozinha sem precisar do famoso Geralt de Rivia. Pare de bancar o manhoso. Tudo pode ser resolvido. É apenas uma questão de preço. Com todos os diabos, os bruxos devem ter uma tabela tarifária com valor que deve ser cobrado por algo que beira o impossível. E imagino que seja bastante elevado. Cumpra a tarefa e eu lhe darei o que você pedir. O que Vossa Majestade acabou de dizer? Que lhe darei aquilo que você pedir. Não gosto quando alguém me ordena repetir. Pergunto-me se você, bruxo,
sempre se esforça tanto para antagonizar seu contratante, como tem se esforçado comigo antes de aceitar um trabalho. O tempo urge. Responde de uma vez, sim ou não? Sim. Muito bem, Geralt. Suas respostas estão ficando bastante próximas de ideais. Cada vez mais se parecem com as que espero ouvir quando faço uma pergunta. E agora, estenda discretamente seu braço esquerdo e tateie a parte de trás do encosto do meu trono. Geralt enfiou a mão debaixo do pano azul dourado. Quase imediatamente seus dedos tocaram em uma espada presa ao encosto, coberto de couro. Uma espada que ele conhecia muito bem. Majestade, falou baixinho. Deixando de lado tudo que lhe falei sobre matar seres humanos, espero que tenha consciência de que apenas uma espada não será capaz de derrotar o destino. Tenho, respondeu calante. É necessário também um bruxo para empunhá-la. Como você pode constatar, já providenciei essa parte. Majestade... Nem mais uma palavra, Geralt. Já conspiramos demais. Estão olhando para nós e este está ficando aborrecido. Converse um pouco com o castelão, come e beba algo, mas sem exagero. Quero você atento e com a mão firme. Geralt obedeceu. A rainha juntou-se à conversação mantida por East, Vicegerd e Mistletoe, com a silenciosa e sonolenta participação de Pavetta. Drogodar deixou de lado o alaúde e tratou de recuperar o tempo de comilança perdido. Haxo mantinha-se calado. O voivoda, de nome difícil de guardar, que pelo visto ouvira alguns comentários sobre problemas enfrentados por Quatrecorn, indagou polidamente se as éguas pariam bem, ao que Geralt respondeu que sim, muito melhor que os garanhões. Não soube avaliar se sua piada foi bem aceita, mas o voivoda não fez mais pergunta alguma. Os olhos de Mistletoe continuavam procurando manter contato com os do bruxo. Porém, as migalhas não voltaram a se mover sob o tampo da mesa. Crackencryde estava ficando cada vez mais íntimo de dois irmãos de Sterp. O terceiro, o mais jovem, estava quase em coma alcoólico depois de tentar acompanhar o ritmo de beber de Dragbundur, enquanto o poeta parecia ter saído totalmente ileso da contenda. Na outra extremidade da mesa, os mais jovens e menos importantes dignatários, bastante alegres, entoavam desafinados uma conhecida canção sobre um cabrito, cornudo e uma vingativa vovozinha desprovida de senso de humor. Um pajem de cabelos encaracolados e o capitão da guarda real, ambos com trajes nas cores azul e dourado de Cintra, aproximaram-se apressadamente de Vicegerd. O marechal ouviu-os com o senho franzido, ergueu-se e, aproximando-se do trono, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido da rainha. Calante lançou uma olhadela para Geralt e respondeu o marechal com uma só palavra. Vicegerd inclinou-se ainda mais e sussurrou novamente. A rainha olhou para ele de modo severo e, sem dizer mais nada, bateu com a palma da mão no braço do trono. O marechal fez uma reverência e repetiu a ordem real ao capitão da guarda. Geralt não conseguiu ouvir, mas notou que Mistletoe agitou-se na cadeira e olhou para Pavetta. A princesa permanecia sentada imóvel, com a cabeça abaixada. No salão ecoaram fortes passadas, com sons metálicos, que puderam ser claramente ouvidos apesar de reinante algazarra. Todos se calaram erguendo-se e virando a cabeça. A figura que se aproximava estava metida numa armadura feita de uma combinação de chapas metálicas com couro encerado. Um protuberante granuloso e multifacelado peitoral esmaltado em negro e azul sobrepunha-se parcialmente a uma espécie de avental, segmentado e curto que protegia as coxas. As couraçadas ombreiras estavam cobertas de pontas de aço afiadas como espinhos. O elmo, com viseira gradeada, tinha o formato do focinho de um cachorro, também cheiro de aguilhões como a casca de uma castanha. Com estrondo e rangidos metálicos, o estranho visitante aproximou-se da mesa e parou imóvel diante do trono. Insigne rainha, nobres cavaleiros,
falou o recém-chegado através da viseira, executando uma reverência desajeitada. Perdoe-me por perturbar seu banquete festivo. Sou o ouriço de Erlenwold. Seja bem-vindo, ouriço de Erlenwold, disse lentamente Calante. E sente-se à nossa mesa em Cintra. Sempre acolhemos com prazer qualquer visitante. Agradeço-lhe, Vossa Majestade, respondeu o ouriço de Erlenwold, inclinando-se mais uma vez e batendo no peito com um punho enfiado numa luva de aço. Mas não vim a Cintra como visitante, e sim para resolver um assunto muito importante, que não pode ser adiado. Com a permissão de Vossa Majestade, vou expô-lo imediatamente, evitando assim desperdiçar seu precioso tempo. Ouriço de Erlenwold? Falou rispidamente a rainha. Sua muito louvável preocupação com o nosso tempo não pode justificar a falta de respeito ao falar comigo de trás de uma treliça metálica. Portanto, tire o elmo. Estamos dispostos a perder o tempo que você precisa para isso. Com a permissão de Vossa Majestade, por ora meu rosto tem de ficar oculto. Sussurros de desagrado percorreram pelos presentes, reforçados aqui e ali por um palavrão dito entre os dentes. Miss O'Whor abaixou a cabeça e mexeu os lábios sem emitir um som. O bruxo sentiu o feitiço agitar seu medalhão, eletrizando por um breve segundo o ambiente. Calante olhava para o ouriço com os olhos semicerrados, tamborilando os dedos nervosamente nos braços do trono. Muito bem, dou-lhe minha permissão, disse por fim, querendo crer que a razão de sua atitude é de fato muito importante. Assim, conte-nos o que traz até aqui, ouriço sem rosto. Agradeço minha permissão, falou o recém-chegado. No entanto, não podendo suportar a acusação de falta de respeito com Vossa Majestade, desejo esclarecer que se trata de um juramento de cavaleiro. Estou proibido de revelar meu rosto antes do soar da meia-noite. A rainha fez um gesto desleixado com a mão, indicando que aceitava a explicação. O ouriço deu um passo à frente, fazendo ranger a armadura de pontas aguçadas. Há exatamente 15 anos, anunciou. O marido de Vossa Majestade, o rei Roegner, perdeu-se numa caçada em Erlenwold. Vagando pela floresta, caiu do cavalo num barranco e quebrou a perna. Jazendo no fundo de um desfiladeiro, gritou por ajuda, mas apenas lhe responderam o silvo de serpentes e o uivo de lobisomens que se aproximavam. Teria perecido inevitavelmente caso não tivesse sido socorrido. Sei que foi assim, confirmou a rainha. E se você também sabe disso, imagino que foi você quem lhe prestou socorro. Sim, foi exclusivamente graças a mim que ele pôde retornar são e salvo a seu castelo, Vossa Majestade. O que significa que devo lhe ser grata, ouriço de Erlenwold, e quero que saiba que minha gratidão é diminuída pelo fato de Heorgner, o senhor de meu coração, de meu leito, já ter partido deste mundo. Gostaria de saber de que maneira poderei demonstrar minha gratidão. No entanto, temo que para um cavaleiro andante que faz juramentos de cavaleiro e que conduz todos os teus dados de acordo com os cânones da cavalaria, tal pergunta possa soar ofensiva. Tenho a convicção, porém, de que sua ajuda foi desinteressada. Vossa Majestade sabe muito bem que não foi desinteressada, assim como sabe que vim aqui em busca da recompensa prometida pelo rei por ter lhe salvado a vida. Ah, é? Calante sorriu, mas em seus olhos brilhavam perigosas chamas esverdeadas. Quer dizer que você encontrou o rei caído no fundo do desfiladeiro. Ele estava desarmado, ferido e exposto à sanha de víboras e monstros, e você resolveu ajudá-lo somente depois de ele lhe prometer uma recompensa? E se ele não quisesse ou não pudesse prometer recompensa, o que teria feito? Você o abandonaria e eu até hoje não saberia onde repousaria seus ossos? Sem dúvida alguma, sua atitude naquele momento deve ter sido regida por muito estranho voto de cavaleiro andante. O murmúrio entre os convivas cresceu consideravelmente.
E hoje resolveu vir buscar sua recompensa, ouriço? Continuou a rainha, sorrindo de maneira cada vez mais ameaçadora. Após 15 anos, você andou circulando juros acumulados nesse tempo todo sobre o valor que lhe foi prometido? Não estamos num banco de gnomos, ouriço. Você afirma que Ragnar lhe prometeu uma recompensa. Vai ser muito difícil convocá-lo para que lhe pague. Será muito mais simples despachar você ao encontro dele, para o outro mundo. Ali vocês poderão chegar a um acordo sobre quem deve a quem. Amei por demais o meu marido, ouriço, para deixar de pensar que poderia tê-lo perdido há 15 anos, caso ele não tivesse concordado em negociar com você. Tais pensamentos despertam em mim sentimentos não muito simpáticos à sua pessoa. Você se dá conta, seu intruso mascarado, de que nesse instante aqui, em Cintra, em meu castelo e em meu poder, você está tão indefeso quanto Steve Ragnar no seu desfiladeiro? O que me tem a propor? Que tipo de recompensa você me dará para que lhe prometa que sairá vivo daqui? O medalhão no pescoço de Geralt vibrou forte. O bruxo captou claramente preocupado o olhar de Mizowar. Meneou de leve a cabeça e ergueu as sobrancelhas, numa muda indagação. O druida também meneou a cabeça num quase imperceptível sinal de negação e com a barba apontou para o ouriço. Geralt não estava convencido. As palavras de Vossa Majestade, respondeu o ouriço, foram calculadas para me assustar, além de despertar a raiva dos distintos cavaleiros aqui presentes e o desprezo de Paveta. Mas, acima de tudo, elas não representam a verdade, e Vossa Majestade sabe disso muito bem. Em outras palavras, minto como um cão, retrucou Calante com um esgar desagradável. Vossa Majestade sabe muito bem, continuou calmamente o recém-chegado, o que se passou em Erenwald naquela época. Sabe que o rei Ragnar, de livre e espontânea vontade, jurou me dar qualquer coisa que eu pedisse. Convocou todos aqui presentes para testemunhar o que vou declarar. Quando o rei, já fora de perigo e de volta ao seu séquito, indagou mais uma vez o que eu queria, dei-lhe a resposta. Pedi-lhe que me prometesse dar aquilo que encontraria ao retornar a casa, algo do qual ele não tinha conhecimento e que não esperava. O rei me jurou que assim seria feito, e ao retornar ao castelo, encontrou Vossa Majestade dando à luz a uma menina. Sim, rainha, esperei esses 15 longos anos e os juros de minha recompensa foram crescendo. Hoje, ao olhar para a bela Paveta, constato que valeu a pena esperar. Distintos cavaleiros, alguns de vocês vieram a Cintra para pleitar a mão de Paveta, pois sinto informá-los de que vieram à toa. Pelo poder do juramento real, Paveta pertence a mim desde o dia de seu nascimento. Uma onda de exclamações emanou dos presentes. Uns gritavam, outros praguejavam, outros ainda batiam com os punhos cerrados na mesa, derrubando pratos e jarros. Lugamonte de Strapt arrancou uma faca espetada na coxa de um carneiro assado e ficou brandindo-a no ar. Krakenkrite, meio agachado, tentava arrancar uma tábua de suporte da mesa. Isso é inaceitável, gritou Vicegerd. Que provas você tem? Queremos as provas. O rosto da rainha, vociferou o ouriço, apontando para Calante com a mão enfiada na luva de aço. É a mais eloquente das provas. Paveta permanecia sentada imóvel, sem erguer a cabeça. O ar estava ficando espesso de maneira muito estranha. O medalhão do bruxo agitava-se violentamente por baixo da túnica. Geralt viu a rainha fazer um gesto para um dos pajens postando atrás do trono e sussurrar-lhe uma ordem no ouvido. Não conseguiu ouvir, mas ficou intrigado com o ar de espanto no rosto do garoto e com a necessidade de a ordem ser repetida. O pajem correu na direção da porta de saída. A agitação em torno da mesa não cessava. Este Tusseste virou-se para a rainha. Calante, falou calmo. É verdade o que ele está dizendo? Mesmo que fosse, respondeu ela, mordendo os lábios e puxando nervosamente a borda do chalé esmeraldino que lhe cobria os ombros. Que diferença faria?
Se ele está falando a verdade, observou este franzindo o senho. A promessa tem de ser cumprida? Ah, é? Devo entender, indagou soturnamente o ilhéu, que você trata todas as promessas de maneira superficial, inclusive as que ficaram profundamente gravadas em minha memória? Geralt, que jamais imaginara ver Calante enrubescida, com olhos marejados e com os lábios trêmulos, ficou surpreso. Este, sussurrou ela, isto é diferente. Será mesmo? Ah, seu filho de uma cadela! Gritou inesperadamente Crackencryde, erguendo-se de um pulo. O último paspalhão que afirmou que fiz algo à toa acabou destroçado pelos caranguejos no fundo da baía de Alenquer. Não vim de Skellige até aqui para voltar com as mãos abanando. Apareceu um concorrente, um vagabundo sem eira nem beira. Ei, alguém traga minha espada, entregue-me a esse palhaço. Já vamos ver quem... Dá para calar a boca, Crack? Falou sarcasticamente este, apoiando os punhos no tampo da mesa. Drag Bundu, faço-lhe responsável pelo comportamento do sobrinho do rei. E você pretende silenciar-me também, Tusesh? Exclamou Raifan de Atre, levantando-se da cadeira. Quem ousará me deter de lavar com sangue e falta de respeito demonstrada com meu príncipe e seu filho, Whitehall? O único dos presentes digno da mão e do leito de paveta? Trago as espadas, vou demonstrar aqui e agora a este ouriço, ou como for que seja chamado, de que modo nós, os orgulhosos habitantes de Atre, vingamos tais ofensas. Gostaria de saber se há alguém ou algo capaz de refrear meu intento. Sim, o respeito por boas maneiras, respondeu calmamente Tusesh. Não cabe aqui causar tumulto, nem desafiar quem quer que seja sem a autorização da dona desta casa. Afinal, estamos na sala do trono de Cintra, numa taberna na qual se pode meter a mão na cara ou esfaquear alguém a seu bel prazer. Todos voltaram a gritar, cada um com mais força, até silenciarem por completo ao ouvir o enfurecido bramido de um brasão furibundo. Sim, falou Cocodalec, pigarreando e levantando-se da cadeira. Este me enganou. Isto aqui nem parece uma taberna, mas um jardim zoológico, no qual um bisão se sentiria à vontade. Distinta Calante, permita-me expressar meu ponto de vista sobre o problema dos quais nos defrontamos. Pelo que vejo, são muitos que têm os mais divergentes pontos de vista sobre o problema em pauta e os expressam mesmo sem ter pedido minha opinião, respondeu Calante. O que me causa espécie é a falta de interesse em saber qual é o meu ponto de vista, pois saibam que é mais provável este castelo desabar sobre minha cabeça do que eu entregar paveta a esse tipo bizarro. Eu não tenho a mínima intenção. O juramento de Roegner, começou o ouriço, mas a rainha interrompeu imediatamente, batendo na mesa com uma taça de ouro. O juramento de Roegner significa para mim o mesmo que a neve do inverno passado. Quanto a você, ouriço, ainda não me decidi se permitirei a Crack ou a Roegner que enfrente num duelo ou simplesmente mandarei enforcá-lo. Ao me interromper quando estou falando, você influencia de modo significativo minha decisão. Ao olhar em volta, Geralt, cada vez mais perturbado com o alvoroço de seu medalhão, cruzou com os olhos de Paveta, verdes esmeraldas como os da mãe. A princesa já não ocultava debaixo dos longos cílios. Dirigia-os ora para Mizowar, ora para Geralt, sem se importar com as outras pessoas. Mizowar agitava-se encolhido sobre a cadeira, murmurando algo inaudível. Cocodalec, ainda de pé, pigarreou alto. Pode falar, disse a rainha, mas seja preciso e breve. Obrigado, majestade, venerável excelente e bravos cavaleiros. Com efeito, Ouriço de Erenward fez um pedido fora do comum ao rei Roegner. Quando este declarou que atenderia a qualquer desejo seu, por outro lado, não devemos fingir que nunca ouvimos falar de pedidos semelhantes, na tão antiga quanto a humanidade lei da surpresa.
do preço a que lhe tem direito de demandar aquele que salva a vida de alguém que se encontra numa situação aparentemente desesperadora. Você me dará a primeira coisa que lhe desejar boas-vindas quando chegar. Vocês dirão que tal coisa poderia ser um cachorro, o alarbadeiro do portão do castelo, ou até mesmo uma sogra ansiosa para passar uma descompontura no genro que retorna a casa. Ou, então, você me dará aquilo que encontrar em casa, algo que não esperava. Após uma longa viagem e um retorno inesperado, meus senhores, na maior parte das vezes, tal imprevisto costuma ser um amante no leito da esposa, mas em outros casos, trata-se de uma criança marcada pelo destino. Diga logo onde quer chegar, Cocodaleque, irritou-se Calante, franzindo o senho. Pois não, majestade. Meus senhores, vocês nunca ouviram falar de crianças marcadas pelo destino, do lendário herói Zethret Voruta? Entregue aos gnomos por ter sido o que seu pai viu primeiro ao retornar à fortaleza? É de Day, o louco, que exigiu de uma viajante que lhes entregasse o que deixara em casa e de cuja existência não sabia? A surpresa foi o famoso Supre, que, anos mais tarde, livrou-se de uma maldição que pesava sobre ele. Lembre-se também de Zivelna, que se tornou rainha de Metina graças ao gnomo Helplestelst, a quem prometeu entregar seu primogênito. Zivelna não cumpriu a promessa quando Helplestelst foi buscar sua recompensa, obrigando-a a fugir com feitiços. Pouco tempo depois, tanto ela como a criança morreram de peste negra. Não se brinca impunemente com o destino. Não me meta medo, Cocodaleque, falou Calante fazendo uma careta. É quase meia-noite, a hora dos fantasmas. Você se lembra de mais algumas lendas de sua indubitável sofrida infância? Se não, sente-se e fique calado. Rogo que Vossa Majestade me permita ficar mais um pouco de pé, respondeu o barão, torcendo o comprido bigode. Gostaria de lembrar-lhes de mais uma lenda, a antiga e já esquecida, mas que certamente todos nós ouvimos em nossa sofrida infância. Nessa lenda, os reis cumpriam suas promessas. Quanto a nós, pobres vassalos, a única coisa que nos une aos monarcas é a força de sua palavra. É nela que se baseiam os tratados, as alianças, nossos privilégios e nossos feudos. E então, devemos colocar tudo isso em dúvida? Duvidar da inviolabilidade da palavra real? Chegar a ponto de ela significar tanto quanto a neve do ano anterior? Efetivamente, meus senhores, se for assim, então guarda-nos uma velhice ainda mais difícil que a infância. Afinal, você está do lado de quem, Cocodaleque? Exclamou Rainfar de Atre. Silêncio! Deixe-no falar. Esse cacarejador de meia tigela insulta sua majestade. O barão de Tigre está certo. Silêncio! Falou repentinamente Calante, levantando-se. Deixe-no terminar. Agradeço profundamente, inclinou-se Cocodaleque. Mas já terminei. O salão ficou em silêncio, contrastando com a comoção causada pelas palavras do barão. Calante continuava de pé. Geralt achou que ninguém notara o tremor de sua mão quando ele enxugou a testa. Meus senhores, disse finalmente, creio que lhes devo uma explicação. Sim, esse ouriço está dizendo a verdade. Ragnar realmente lhe prometeu aquilo que ele não esperava. Nosso saudoso rei parece ter sido ignorante em assuntos femininos e não sabia contar até 9. E me revelou essa história apenas no leito de morte, porque sabia muito bem o que ele faria caso tivesse confessado antes sua promessa. Ele sabia do que seria capaz uma mãe de cujo filho se dispõe com tamanho desleixo. Os cavaleiros e os magnatas permaneceram calados. Ouriço continuava imóvel, como uma espinhosa estátua metálica. Quanto a Cocodaleque, retomou Calante, o que posso dizer? Lembrou-me de que não sou mãe, mas rainha. Diante disso,
Convocarei amanhã um conselho de ministros. Sintra não é uma tirania. O conselho discutirá se o juramento do falecido rei pode prevalecer ao destino da sucessora do trono. Vai decidir se ela e o trono de Sintra devem ser entregues a esse vagabundo ou agir de acordo com os interesses maiores do reino. Calante silenciou-se por um momento, olhando de soslaio para Geralt. No que se refere aos distintos cavaleiros que vieram a Sintra, com a esperança de conseguir a mão da princesa, só me resta expressar meu pesar pelo desrespeito e a desonra aos quais foram aqui submetidos. Não posso ser culpado por eles terem sido tão ridicularizados. No meio do murmúrio que percorreu a mesa, o bruxo captou o sussurro de Estusesh. Por todos os deuses do mar, isso não está certo. É um evidente convite a um derramamento de sangue. Calante, você simplesmente está os assolando. Cale-se este, sibilou a rainha, a não ser que queira me ver furiosa de verdade. Os olhos negros de Mizowor brilharam quando Elis o apontou para Rainfran de Atri, que estava prestes a se levantar. Com um semblante sombrio, Geralt reagiu de imediato, erguendo-se antes dele e propositalmente derrubando a cadeira com estrondo. Talvez não seja necessário convocar um conselho, falou em alto e bom som. Todos se calaram, olhando espantados para ele. Geralt sentiu sobre si os olhos esmeraldinos de Pavetta, o olhar do ouriço de trás da viseira do elmo e, acima de tudo, a força, crescente como uma onda, parecendo solidificar-se no ar. Via como, sob o efeito daquela força, a fumaça das tochas e das lamparinas começava a adquirir formas fantasmagóricas. Sabia que Mizowor também via aquilo, assim como sabia que eles eram os únicos a notar tal fenômeno. Eu disse, repetiu calmamente, que talvez não seja necessário convocar o conselho. Você sabe o que eu tenho em mente, Orício de Erlenwold? O espinhento guerreiro deu 2 passos à frente. Sei, respondeu surdamente detrás da viseira do elmo. Só um tolo não saberia? Ouviu o que disse há pouco a bondosa nobre rainha Calante? Ela encontrou um excelente meio de se livrar de mim. Aceite-se o desafio, desconhecido guerreiro. Não me lembro de tê-lo desafiado, retrucou Geralt. Não tenho a intenção de duelar consigo, ouriço de Erlenwold. Geralt! Exclamou-se Calante, retorcendo os lábios e esquecendo-se de intitular o bruxo de Nobre de Ravix. Não estique demasiadamente a corda. Não teste o limite da minha paciência. Nem o meu, acrescentou Rainfar, ameaçador. Krakenkrite apenas rosnou. Estusesh mostrou-lhe o punho fechado a título de admoestação, mas Crack rosnou ainda mais alto. Todos ouviram, falou Geralt, o discurso do Barão de Tig, no qual ele mencionou famosos heróis tirados dos seus pais por força de juramentos semelhantes ao que o ouriço obteve do rei Hogner. No entanto, ninguém se indagou por qual motivo, com qual intenção alguém exige um juramento de tal teor. Você sabe a resposta, ouriço de Erlenwold. Um juramento desse é capaz de criar um forte e indissolúvel laço entre quem o demanda e seu objeto, ou seja, a criança surpresa. Uma criança dessas, escolhida pela sorte cega, pode ser predestinada a grandes feitos. Ela não pode desempenhar papel muito importante na vida daquele a quem destino vem a unir. E foi exatamente por isso que você, ouriço, pediu a Roegner a recompensa que hoje veio buscar. Você não almeja o trono de Sintra, você quer a princesa. Exatamente como está dizendo, cavaleiro desconhecido. Riu ruidosamente o ouriço. Exatamente isso que eu quero. Entregue-me aquela que é meu destino. Isso, disse Geralt, é algo que ainda terá de ser comprovado. Você ousa duvidar? Depois de a rainha ter confirmado a veracidade de minhas palavras? Depois do que você mesmo acabou de dizer? Sim, porque você não nos contou tudo, Helgner, caro ouriço.
Conhecia bem o poder da lei da surpresa e a gravidade do juramento que prestou. E ele o prestou porque sabia que a lei e os costumes protegem juramentos desse tipo, assegurando que sejam cumpridos quando confirmados pela força do destino. Assim, eu afirmo, ouriço, que por enquanto você não tem nenhum direito à princesa e que somente adquirirá quando... Quando o quê? Quando a princesa concordar em partir com você. É isso que consta na lei da surpresa, é a concordância da criança e não dos pais, que confirma o juramento e comprova que ela realmente nasceu à sombra do destino. E você veio para cá somente depois de 15 anos, ouriço, porque foi essa a condição que o rei Hogner introduziu em sua promessa. Quem é você? Sou Geralt de Rivia. E quem é Geralt de Rivia para intitular-se a oráculo na área de costumes e leis? Ele conhece a lei da surpresa melhor que qualquer um, falou Mizowar. Porque ela foi aplicada a seu caso. Ele foi levado de casa por ser aquele que o pai não esperava encontrar em seu retorno, por ter sido predestinado a outras coisas, e pela força do seu destino, tornou-se o que é. E o que ele é? Um bruxo. No silêncio que seguiu, o sino da casa da guarda soou soturnamente, anunciando meia-noite. Todos estremeceram e ergueram a cabeça. Mizowar olhou para Geralt fazendo uma careta de profundo espanto. Mas entre todos quem mais estremeceu foi o ouriço. As mãos cobertas por luvas de aço caíram inertes ao longo do corpo e o espinhento elmo balançou-se hesitantemente. A estranha e desconhecida força que preenchia o salão, como uma neblina grisalha, ficou mais densa. É verdade, falou calante. Aqui o presente Geralt de Rivia é um bruxo. Sua profissão é digna de respeito e consideração. Ele se sacrificou para nos proteger dos monstros e pesadelos criados pela noite e pelas ocultas forças sinistras. É ele quem mata os seres fantásticos e os monstros que nos espreitam nas florestas, bem como os que ousam adentrar nossas residências. Ouriço permaneceu calado. Portanto, continuou a rainha, erguendo a mão cheia de anéis, que se respeite a lei e que se concretize a promessa cujo cumprimento você exige, ouriço de Erlenwald. Já é meia-noite, você não está mais preso a seu juramento de cavaleiro e pode tirar o elmo. Antes de minha filha expressar seu desejo e decidir seu destino, nada mais justo que ela veja seu rosto. Aliás, todos nós gostaríamos de vê-lo. O ouriço de Erlenwald ergueu lentamente a mão blindada, desatou o fecho do elmo, tirou-o da cabeça e arremessou com estrondo no chão. Alguém gritou, outro praguejou e outro ainda aspirou o ar sibilando com dificuldade. No rosto da rainha desenhou-se um perverso sorriso, um terrível e cruel sorriso de triunfo. Por cima do largo e semicircular peitoral de aço, parecendo botões negros, fitavam os presentes 2 olhos esbugalhados dispostos nas laterais de um rombudo e alongado focinho com longas presas pontudas e pelos ruivos. A cabeça e a nuca da criatura parada no centro do salão eram cobertas de curtos espinhos cinzentos em constante movimento. Eis-me a aparência, falou a criatura. Algo que você, Calante, sabia muito bem. Roegner, ao lhe contar o acidente que sofrera em Erlenwald, não podia deixar de mencionar como era aquele a quem devia a vida e a quem, apesar disso, fizera tal promessa. Você se preparou muito bem para a minha chegada, rainha. Sua desdenhosa e aviltante recusa em cumprir a palavra do rei foi repudiada até mesmo por seus vassalos, quando sua tentativa de atiçar contra mim aos outros pretendentes falhou. Ainda se valeu de um bruxo assassino de reserva, sentado à sua direita. Por fim, um banal e rasteiro embuste. Você quis me humilhar, Calante, pois saiba que acabou humilhando a si mesma. Basta! Gritou a rainha, levantando-se e apoiando o punho cerrado no quadril. Vamos acabar com isso de uma vez? Paveta, você está vendo quem... Mas preciosamente o que está diante de nós reivindicando sua mão. De acordo com os conomes da lei da surpresa e o costume secular, cabe a você a decisão final. Portanto, fale. Basta apenas pronunciar uma só palavra. Se disser sim,
você se tornará propriedade de um butim desse monstro. Se disser não, nunca mais terá de vê-lo. A força que pulsava no salão premia as têmporas de Geralt com um aperto férreo. Zumbia em seus ouvidos e eriçava seus cabelos. O bruxo olhava para as falanges dos dedos de Mais War contraídas na beira do trampo da mesa, para o fino filete de suor escorrendo pela face da rainha e para as migalhas de pão espalhadas na mesa, que se moviam como vermes formando runas, desfazendo-se e voltando a se agrupar, deixando um claro aviso. Cuidado! Pavetta, responda! Repetiu calante. Você quer partir com essa criatura? Pavetta ergueu a cabeça. Sim. A força que preenchia o salão retumbou surdamente pela abóbada. Ninguém, absolutamente ninguém, emitiu som algum. Calante desabou devagar, muito devagar no trono. Seu rosto estava desprovido de qualquer expressão. Todos ouviram! No meio do silêncio sepulcral, ouviu-se a calma voz do ouriço. Inclusive você, Calante. E você, bruxo ganancioso e assassino de aluguel. Meus direitos foram ratificados. A verdade e o destino triunfaram sobre a mentira e as artimanhas. O que lhes restou, nobre rainha e bruxo disfarçado, o frioaço? Ninguém respondeu. Meu maior desejo, continuou o ouriço, agitando os espinhos pontudos e as cerdas do focinho, seria partir deste lugar com Pavetta o mais rápido possível. No entanto, não posso me negar um prazer todo especial, o de você, Calante, trazer sua filha até aqui e colocar sua mão sobre a minha. Calante girou lentamente a cabeça na direção do bruxo. Seus olhos emitiram uma ordem. Geralt não se moveu, sentindo e vendo a força suspensa no ar, concentrando-se nele. Apenas nele. Então compreendeu. Os olhos da rainha se semicerraram e seus lábios começaram a tremer. O quê? O que você disse? Urrou repentinamente Krakenkreid, erguendo-se de um pulo. A delicada mão de Pavetta sobre esse monstro? A princesa com essa criatura fedorenta? Com esse focinho de porco? E pensar que quis lutar com ele como um cavaleiro. Fez-lhe coro Reinfar. Com esse espantalho, esse animal? Deixe que os cães se ocupem com... Os cães, guardas! Berrou Calante. Depois, tudo se passou numa velocidade espantosa. Krakenkreid derrubou com estrondo uma cadeira e agarrou uma faca de mesa. Obedecendo uma ordem de este, o poeta Drake Bundu desferiu de um violento golpe com sua gaita de foles. Crack desabou sobre a mesa e entre uma travessa de esturjão no molho acinzentado e as roídas costelas que sobraram de um javali assado. Reinfar correu na direção de ouriço, fazendo-lhe brilhar o aço de um estilete que tirara da manga. Cocodolek deu um pontapé num tamborete, atirando-o em seu caminho. Reinfar conseguiu pular por cima do obstáculo, mas um pequeno instante de distração bastou para o ouriço desviar-se agilmente, derrubando o tutor do príncipe Wyndham com um possante golpe de punho couraçado. Cocodolek logo se atirou sobre ele a fim de se apossar do seu estilete, no que foi impedido pelo príncipe de Wyndham, que se agarrou à sua coxa como um cão de caça. Diversos guardas armados com alabardas e gládios entraram correndo no salão. Calante, ereta e ameaçadora, apontou para o ouriço com um brusco gesto de comando. Pavetta começou a gritar e Estusesh a praguejar. A essa altura, todos estavam de pé, sem saber ao certo o que fazer. Matem-no! Ordenou a rainha. O ouriço, bufando furiosamente e arreganhando as presas, virou-se para enfrentar os guardas. Estava desarmado, mas a sua armadura de aço evitou que fosse perfurado pela ponta das alabardas. O impacto, no entanto, o projetou para trás diretamente sobre Reinfar, que acabava de se erguer e conseguiu imobilizado, agarrando-o pelas pernas. O ouriço soltou um berro e, com as proteções dos antebraços, aparava os golpes dos gládios desferidos sobre a sua cabeça. Reinfar tentou atingi-lo com o estilete, porém a lâmina resvalou no peitoral de aço. Os guardas, cruzando alabardas, empurraram o ouriço contra a parede e Reinfar
Pendurado em seu cinturão, conseguiu encontrar uma fresta na armadura e enfiar nela a lâmina de seu punhal. Ouriço encolheu-se de dor. "Dane!" gritou Paveta com voz aguda, saltando sobre uma cadeira. O bruxo, munido de sua espada, pulou sobre a mesa e correu na direção dos que lutavam, derrubando pelo caminho pratos, travessas e taças. Sabia que dispunha de pouco tempo. O grito de Paveta adquiriu um tom cada vez mais sobrenatural, enquanto Rainfarne erguia o braço para desferir outra punhalada. Proferindo um palavrão, Geralt saltou da mesa e lhe desferiu um golpe com a espada. Rainfarne emitiu um grito de dor e cambaleou até a parede. O bruxo girou sobre seus calcanhares e, com a parte central da lâmina, acertou um guarda que estava se preparando para enfiar a ponta do gládio numa parte desprotegida logo abaixo do peitoral da armadura do ouriço. O guarda desabou por terra, deixando cair o capacete. Outros guardas adentraram o salão. "Isto não está certo!" urrou Écito Sesh, que agarrou uma cadeira, destroçou-a no chão e, com um pedaço que sobrou-lhe nas mãos, atirou-lhe contra eles. Ouriço, ainda preso pelas lâminas em forma de meia-lua das alabardas dos guardas, gritava e bufava ao ser arrastado pelo assoalho. Um terceiro guarda correu até ele e ergueu o gládio para desferir um golpe. Geralt acertou numa das têmporas com a ponta da espada. Os dois que arrastavam o ouriço largaram-no imediatamente, deixando cair as alabardas. Os que estavam entrando no salão recuaram diante do pedaço de cadeira que este brandia como se fosse o mágico espadão Balmur do lendário Zatret Voruta. O grito de Paveta atingiu o auge e repentinamente pareceu se interromper. Geralt, pressentindo o que estava por vir, atirou-se no chão, captando com o canto dos olhos um lampejo esverdeado. Sentiu uma forte dor nos tímpanos, ouvindo um terrível barulho e um brado de horror emanando de várias gargantas. Depois, ficou no ar apenas o vibrante uniforme e o monótono grito da princesa. A mesa levitou, espalhando pratos e comida por todos os lados. Pesadas cadeiras voaram pela sala, despedaçando-se contra as paredes. Tapeçarias e gobelinos tiraram, soltando nuvens de poeira. Da porta provinham estrondos, gritos e secos estalos de cabos e alabardas se partindo. O trono com Calante, nela sentada, foi projetado no ar e disparou como uma seta através do salão, batendo com a força numa parede e desfazendo-se em pedaços. A rainha desabou no chão como uma boneca de pano. Écito Sesh mal conseguia manter-se de pé. Correu até ela, ergueu-na nos braços e protegeu-a com o corpo contra os pedaços de reboco que, feito granizo, caíam das paredes. Geralt, apertando o medalhão contra o peito, arrastou-se o mais rápido possível na direção de Maisowar, que milagrosamente continuava ajoelhado e erguia um curto ramo de piriletro com uma caveira de rato espetada na ponta. Na parede, às costas do druida, o gobolino representando o cerco e o incêndio da fortaleza de Ortagor ardia em chamas de verdade. Paveta uivava, girando o corpo, desferia golpes com seu uivo como se fosse um chicote em tudo e em todos à sua volta. Fazia qualquer um que tentasse se erguer cair pesadamente no piso e rolar por ele a bater com violência contra uma parede. Diante dos olhos de Geralt, uma enorme salseira de prata, esculpida em forma de uma galera com muitos remos e com uma proa pontuda, silvou no ar, derrubando o voivoda de nome complicado. O reboco do teto desabava sobre a mesa, que girava com Krakenkright deitado sobre o tampo, vociferando os mais terríveis impropérios. Geralt conseguiu arrastar-se até Maisowar, e ambos se esconderam por trás de uma barricada formada por, de baixo para cima, Lugamonte de Strap, um tonel de cerveja, Drogodar, uma cadeira e a gaita de foles de Drogodar. "Trata-se da mais pura e primordial força!" berrou o druida por cima da algazarra e gritaria. "E ela não consegue dominá-la?" "Eu sei!" gritou Geralt de volta, enquanto um fazão assado que ainda conservava algumas das penas enfiadas no traseiro caía sobre suas costas. "É preciso detê-la. As paredes estão rachando." "Estou vendo." "Você está pronto?" "Sim." 1, 2,
3! Atacaram-lhe simultaneamente. Geralt com sinal de Ard e mais o War com um terrível feitiço de 3º grau, o qual fez parecer que o piso do salão logo começara a derreter. A cadeira sobre a qual a princesa estava de pé espatifou-se no chão, desfazendo-se em dezenas de pedaços. Tal fato aparentemente não teve efeito algum sobre Pavetta, que permaneceu flutuando dentro da transparente esfera esverdeada. Sem parar de gritar, girou-se na direção de Geralt mais o War, e seu rostinho contorceu-se repentinamente numa careta ameaçadora. Com todos os demônios! Exclamou mais o War. Cuidado! Gritou Blush. Bloqueia, Mazewar! Bloqueia, senão será nosso fim! A mesa desabou sobre o piso, destruindo seus pés e tudo o que encontrava debaixo dela. Krakenkryt, ainda deitado no tampo, foi atirado a mais de 3 braças de altura. Em volta, caiu uma chuva de pratos e restos de comida, que explodiram em taças de cristal no chão, e a cornija de muro se soltou em um tombo com estrondo de trovão, fazendo tremer todo o assoalho do castelo. Ela está soltando tudo! Berrou mais o War, apontando o ramo de pilareteiro para a princesa. Está soltando tudo! Agora, toda a força será dirigida contra nós dois. Geralt, com um rápido movimento da espada, desviou a trajetória de um garfo de 2 dentes que voavam na direção do druida. Bloqueia, Mazewar! Os olhos esmeraldinos lançaram contra Geralt mais o War os raios verdes, que se uniram numa espécie de redemoinho, do qual emergiu a força, como um ariete que esmaga crânios, apaga olhos e retém a respiração. Com a força desabaram sobre eles cacos de vidros e de louça, candelabros, ossos roídos, pedaços de pão, tábuas e ainda fumegantes toras de lareira. O castelão Haxo, mais parecendo um gigantesco tetraz, passou voando por cima deles. Uma enorme cabeça de carpa cozida espatifou-se no peito de Geralt, manchando o brasão com o campo dourado, o urso negro e a jovem de quadricorno. Mais possante que o terrível feitiço de mais o War que fizera tremer as paredes, acima dos próprios gritos, dos gemidos dos feridos e do berro de Pavetta, Geralt ouviu repentinamente o mais horripilante som de toda sua vida. Cocodalek, ajoelhado sobre as flores da gaita de Bondu, pressionava-os com as mãos e os joelhos, enquanto com a cabeça atirada para trás, o Rave berrava, grasnava e cacarejava, guinchava e mugia, numa mistura de vozes de todos os animais, conhecidos e desconhecidos, selvagens e domesticados, e até mitológicos. Pavetta assustou-se, interrompeu o grito por um instante e, com olhos arregalados, encarou o barão. A força diminuiu repentinamente. Agora! Gritou mais o War, agitando o ramo de piritero. Agora, bruxo! Investiram contra ela ao mesmo tempo. A esverdeada esfera que cercava a princesa estourou-se sob o ataque como uma bolha de sabão. O repentino vácuo sugou rapidamente a força que se revolvia no salão. Pavetta desabou pesadamente no chão e se dispôs a chorar. Após um instante de silêncio que chegou a doer nos ouvidos depois do pandemônio de momentos antes, ouviram-se vozes emanando do meio dos escombros, mobília estraçalhada e corpos imóveis. Kuas Opas Go e Baradai, Malquat, dizia Krakenkryt, respingando sangue dos lábios feridos. Contenha-se, Krak, falou mais o War, limpando a papa de aveia grudada na parte da frente de seu traje. Há damas presentes? Calante, minha adorada, minha querida Calante, repetia Istutsesh, por entre beijos apaixonados. A rainha abriu os olhos, mas não parecia fazer esforço algum para se livrar do abraço, dizendo apenas: Este, as pessoas estão olhando. Que olhem! Será que alguém pode me explicar o que foi aquilo? Indagou o Marechal Viserguerd, emergindo debaixo de uma tapeçaria jogada no chão. Não, respondeu o bruxo. O médico! Gritou agudamente Wyndham Deatre, debruçado sobre o corpo de Heinfarn. Água! Berrou Murmur, um dos irmãos de Strap, bufando com o gibão um dos gobelinos em chamas. Água, depressa! E cerveja? Pediu Cocodalek, com uma voz rouca. Os poucos guerreiros capazes de se manter de pé tentaram levantar Pavetta,
mas ela se desvencilhou-se deles, ergueu-se sozinha e, com passos cambaleantes, foi até a lareira, junto da qual o ouriço sentava-se com as costas apoiadas na parede. Tentava livrar-se desajeitado da armadura manchada de sangue. Ah, esses jovens de hoje, rosnou Maizoar olhando para o casal. Eles começam muito cedo e só tem uma coisa na cabeça. O quê? Então, você é um bruxo? Não sabe que uma donzela, ou seja, uma virgem, não teria o poder de usar a força? Estou pouco me lixando para sua virgindade, falou Geralt. O que gostaria de saber é de onde lhe vêm essas habilidades. Pelo que me consta, nem Calante, nem Roegner. Elas herdou saltando uma geração, explicou o druida. Sua avó, a Dália, conseguia erguer uma ponte levadiça apenas com um leve movimento das sobrancelhas. Mas olhe para os dois, Geralt. Ela quer mais. Calante, ainda sustentada pelo braço de Estusesh, apontou para o ferido ouriço, deixando claro aos guardas que o atacassem. Geralt e Maizoar moveram-se rapidamente em sua direção para protegê-lo, mas não foi preciso. Os guardas, assim que se aproximaram da figura, apoiada na parede, deram um salto para trás, sussurrando entre si. O monstruoso focinho de ouriço que estava se desfazendo, perdendo os contornos, os aguçados espinhos e os pelos ruivos se transformaram numa vasta e brilhante cabeleira negra e numa barba da mesma cor, que contornava um pálido e angular rosto másculo, com o nariz proeminente. O quê? Gaguejou Estusesh. Quem é essa pessoa? Ouriço? Dani, falou docemente Paveta, enquanto Calante, com lábios cerrados, virava a cabeça. Ele estava enfeitiçado? Indagou este hesitante. Se sim, então como... Soou meia-noite, disse o bruxo. Agora, neste momento, as badaladas dos sinos que ouviram mais cedo foram dadas por erro do Cínero. Não é verdade, Calante? É verdade, respondeu Dani, e não a rainha que, de todo mundo, não aparentava ter a mínima intenção de responder. No entanto, peço-lhes que, em vez de falarem tanto, me ajudem a tirar estas placas de aço e chamem um médico. Aquele louco de Rainfar me feriu entre as costelas. E quem precisa de um médico? Perguntou Maizoar, secando seu milagroso ramo de pireitero. Já basta! Falou Calante, erguendo orgulhosamente a cabeça. Chega! Quando terminarmos com isso, quero a presença de todos em meus aposentos. E quando digo todos, refiro-me a este, Paveta, Maizoar, Geralt e você, Dani. Maizoar? Sim, majestade. Será que esse seu ramo... Machuquei minha coluna vertebral. É a região que fica à sua volta. As ordens de vossa majestade. 3. A maldição, continuou Dani, coçando a testa. Desde a nascença, nunca soube o que motivou e quem a lançou. De meia-noite até a madrugada sou um homem normal, e a partir do amanhecer adquiro a aparência de... que vocês mesmos puderam ver. Meu pai, Arceus Park, quis ocultar esse fato, uma vez que em Meshet o povo é muito supersticioso, e uma maldição na família real poderia tornar-se fatal para a dinastia. Então, abandonei o castelo na companhia de um dos guerreiros de meu pai e fiquei vagando pelo mundo com ele. Após sua morte, passei a viajar sozinho. Não consigo lembrar quem foi que me disse que a única pessoa capaz de me livrar da maldição seria uma criança surpresa. Pouco tempo depois, tive aquele encontro com Roegner. Quanto ao resto, vocês já sabem. Sabemos, ou podemos imaginar, falou Calante. Principalmente o fato de você não ter esperado os 15 anos acertados com Roegner e antes disso virou a cabeça de minha filha. Paveta, desde quando? A princesa abaixou a cabeça e ergueu um dedo. Vejam só, sua pequena feiticeira, e debaixo do meu nariz eu vou descobrir quem foi que deixava entrar à noite no castelo. Mas antes, deixe-me lidar com as damas da corte com as quais você ia ao jardim colher primaveras. Primaveras, pois sim. E agora o que devo fazer com vocês?
Calante, começou este. Calma, Toseshi, ainda não terminei. Dani, a situação se complicou. Você está namorando Pavetta há 1 ano. E daí? Daí nada. Você arrancou aquela promessa do pai errado. O destino pregou-lhe uma peça. Quanta ironia! Como diria o aqui presente Geralt de Rivia. Pois eu pouco me importo com destinos, promessas e ironias, afirmou Dani. Pavetta e eu nos amamos e é isso que me conta. Mesmo com todo seu poder real, não pode se interpor no caminho da nossa felicidade. Pois saiba que posso, e você nem imagina quanto, respondeu Calante, dando um de seus indecifráveis sorrisos. Só que, para sua sorte, não quero. Tenho uma dívida para consigo por aquilo, você sabe. Eu estava decidida a... Deveria pedir-lhe perdão, mas eis uma coisa que não me apraz. Portanto, dou-lhe Pavetta e ficamos quites. Pavetta não mudou de ideia. A princesa negou veemente com a cabeça. Obrigado, majestade. Muito obrigado. Sorriu Dani. Vossa majestade é uma rainha sábia e bondosa. Sei que sou. Além disso, sou bela. E bela. Se quiserem, poderão permanecer em Cintra. Os habitantes daqui são os menos supersticiosos que os de Mitch. E logo vão se acostumar com seu aspecto. Aliás, mesmo sob a forma de ouriço, você não deixa de ser bastante simpático. Mas não poderá contar com o trono tão cedo, pois pretendo reinar por bastante tempo, ao lado do novo rei de Cintra. O distinto Estosesh, líder dos ilhéus de Skellig, me fez certa proposta. Calante. Sim, aceito. É verdade que nunca tinha recebido uma declaração de amor deitado no meio dos escombros de meu trono, mas, como mesmo você se expressou, Dani, é isso que conta. E é melhor ninguém se interpor no caminho da minha felicidade, porque vocês estão olhando para mim como se tivessem visto um fantasma. Não sou tão velha quanto podem imaginar, ao constatar que minha filha tem idade suficiente para se casar. Ah, esses jovens de hoje, murmurou Maisor. Filho de peixe, peixinho. O que está sussurrando, druida? Nada, majestade. Ainda bem. E, aproveitando a ocasião, tenho uma proposta a lhe fazer. Pavetta vai precisar de um preceptor. Ela tem de aprender a lidar com aquele seu dom todo especial. Gosto de meu castelo e preferiria que continuasse como é. Como o próximo ataque histérico de tão bem dotada filha, temo que ele possa desabar. O que você me diz disso? Sentirei-me extremamente honrado. Penso que... A rainha olhou para a janela. Já está amanhecendo. Chegou o momento. Calante virou rapidamente a cabeça na direção do lugar em que Pavetta e Dani sussurravam entre si, segurando-se pelas mãos e quase encostando as testas. Dani, você não ouviu o que eu disse? Está amanhecendo e você... Geralt e Maisor se entreolharam e soltaram uma gargalhada. Posso saber o que os diverte tanto, feiticeiros? Será que vocês não estão vendo? Estamos, garantiu-lhe Geralt. Apenas aguardávamos que você mesmo se apercebesse, falou Maisor, fazendo um esforço para conter o riso. Estava curioso para saber quando você se daria conta. Daria conta de quê? De ter desfeito o feitiço. Foi você mesma quem o desfez, explicou o bruxo. Quando falou, dou-lhe Pavetta. Cumpriu-se o destino. Exatamente, confirmou o druida. Por todos os deuses, falou lentamente Dani. Finalmente, que coisa. Achei que ficaria mais feliz que ouvir um som das trombetas ou outros instrumentos, mas devo ter me acostumado. Obrigado, majestade. Pavetta, você ouviu o que eles disseram? Falou a princesa sem erguer as pálpebras. E assim, suspirou Calante, olhando para Geralt com olhos cansados. Tudo acabou bem. Não é verdade, bruxo? A maldição foi desfeita, teremos 2 casamentos muito em breve. A reforma da Sala do Trono deverá levar mais de 1 mês. Temos 4 mortos
e uma porção de feridos. Reinfarn de Atre mal consegue respirar. Alegremo-nos. Você percebeu, bruxo, que houve um momento em que tive vontade de... Percebi. Agora, porém, sinto-me obrigado a dar-lhe razão. Exigi um resultado e o obtive. Sintra firmará uma aliança com Skellig e minha filha se casará com o homem certo. Por um momento, cheguei a pensar que tudo isso poderia ter acontecido por si só e de acordo com o destino, mesmo sem convidá-lo ao banquete e tê-lo feito sentar à minha direita. Mas me enganei. O destino poderia ter sido mudado pelo estilete de Reinfarn, e Reinfarn foi contido por sua espada. Você trabalhou honestamente, Geralt, e chegou a hora de definirmos o preço do seu serviço. Diga o que você deseja. Um momento, interferiu Dany, massageando o lombo coberto por ataduras. Já que vocês estão discutindo a questão do pagamento, sou eu o devedor do bruxo, e cabe a mim... Não me interrompa, meu genro, falou Calante, com os belos olhos semicerrados. Sua sogra detesta ser interrompida. Lembre-se sempre disso. E saiba que não é devedor de coisa alguma. Você foi algo como um objeto que fazia parte do meu acordo com Geralt de Rivia. Já lhe disse que estamos quites e não vejo motivos para de ficar lhe agradecendo até o fim dos meus dias. Mas meu trato com o bruxo continua de pé. Portanto, Geralt, diga logo seu preço. Muito bem, disse o bruxo. Peço que você me dê o seu chalé, Calante. Quero que ele me lembre para sempre a cor dos olhos da mais bela rainha que tive a oportunidade de conhecer. Calante soltou uma risada e abriu o fecho de seu colar de esmeraldas. Essa bijuteria tem pedras com uma tonalidade mais precisa. Aceite-a com agradáveis lembranças. Posso dizer uma coisa? Perguntou humildemente Dany. Pode sim, meu genro. Diga. Continuo a afirmar que sou devedor do bruxo. Era a mim que ameaçava o estilete de Reinfarn. Era eu quem teria sido trucidado pelos guardas se não tivesse interferido. Se o que está em jogo é algum tipo de preço, é a mim que cabe pagá-lo. Garanto-lhe que disponho de recursos suficientes. O que quer de mim, Geralt? Dany, falou lentamente Geralt. Quando um bruxo é desafrontado com uma pergunta como essa, tem de pedir que ela seja repetida. Muito bem, repito então, pois quero que saiba que sou o seu devedor também por outro motivo. Quando ouvi no salão quem você era, imediatamente passei a odiá-lo e pensei muito mal a seu respeito. Achei que você era apenas uma ferramenta cega e sedenta de sangue. Alguém que mata sem pensar e sem remorsos, limpando o sangue da lâmina e contando o dinheiro que lhe foi pago. Mas me convenci de que a profissão de bruxa é realmente digna de todo respeito. Você nos defende não somente daquele mal escondido na penumbra, como também do que se esconde em nós mesmos. É uma pena que seja tão poucos. Calante sorriu, e Geralt, pela primeira vez naquela noite, esteve propenso a reconhecer que seu sorriso fora espontâneo e sincero. Meu genro expressou-se muito bem. A seu discurso, devo acrescentar 2 palavras, apenas 2. Perdão, Geralt. E volto a repetir, disse Dany. O que deseja de mim? Geralt adotou um ar sério e falou. Dany, Calante, Paveta e você, valente cavaleiro Tosash, futuro rei de Cintra. Para se tornar um bruxo, é preciso ter nascido à sombra do destino. E não são muitos os que nascem nessas condições. É por isso que somos tão poucos. Envelhecemos, morremos e não temos a quem transmitir nosso conhecimento e nossas aptidões. Faltam-nos substitutos e este mundo está cheio do mal, que apenas espera que sumamos de vez. Geralt, sussurrou Calante. Sim, rainha, não está equivocada. Dany, você me dará aquilo que já possui e que ainda não sabe. Voltarei a Cintra dentro de 6 meses para verificar se o destino foi generoso comigo. Paveta, falou Dany arregalando os olhos. Não me diga que você... Paveta? Exclamou Calante. Será possível que você estaria... Você está... A princesa corou e abaixou os olhos. Depois respondeu.